Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 57. Bons estudos! Você vai ficar sabendo como e onde começou a Segunda Guerra. Uma guerra que reuniu de um lado Alemanha, Itália e Japão, e do outro os países aliados, entre eles a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. Você ainda vai ver como foram as principais batalhas dessa guerra e como ficou o mundo após o seu fim. Desde 1936, a Alemanha nazista vinha conquistando territórios na Europa. Mas por que as grandes potências capitalistas não faziam nada para deter o avanço dos alemães? Por que é que elas assistiam passivas às investidas imperialistas da Alemanha nazista? A resposta é simples. As grandes potências capitalistas achavam que uma Alemanha forte poderia bloquear o avanço da Revolução Comunista. E o líder alemão, Adolf Hitler, se aproveitou dessa situação e do clima anticomunista. No dia 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadem a Polônia. Aí também já era demais. A França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. E começa aí a Segunda Guerra Mundial. Em pouco tempo, a Polônia é derrotada e parte de seus territórios é anexada pelos nazistas. Daí para frente, a Alemanha avança sobre a Europa. Primeiro foi o norte. Hitler invade a Dinamarca e a Noruega. Depois vem a ofensiva na frente ocidental, quando os alemães violam a neutralidade da Holanda, Bélgica e Luxemburgo. E logo em seguida vem a França, onde Hitler ocupa todo o norte do país e a costa atlântica. Enquanto isso, na França ocupada... Eu não te falei que esse Marechal Pétain ia deixar a gente na mão? Que vergonha para a França. Mas ele não teve outra escolha. O exército alemão é muito mais forte do que o nosso. Perder uma batalha não é vergonha nenhuma. Vergonha é perder e colaborar com o inimigo, que é o que esse Pétain está fazendo. Que absurdo. Instalar um governo no sul da França e investir um governo para colaborar com os nazistas. Mas a gente ainda tem o general Charles de Gaulle. Esse sim, um verdadeiro francês. Ele vai comandar a resistência francesa contra o exército alemão. Você vai ver. Mas de Londres, o que adianta? Mas Londres, meu marido, é o calcanhar de Aquiles de Hitler. Ele bem que tentou invadi-la, mas não conseguiu. Entre os meses de julho e setembro de 1940, Londres foi duramente bombardeada pela Alemanha. Apesar das baixas, os ingleses vencem. Hitler desiste de invadir as Ilhas Britânicas. Foi a primeira derrota dos nazistas. Enquanto a Força Aérea bombardeava Londres, o exército nazista se uniu às forças italianas para invadir a Grécia em 1940. Mas a Grécia não foi o único país ocupado na região dos Balcãs. Iugoslávia, Bulgária e Romênia também foram invadidos. Até este momento, o conflito se concentrava no continente europeu, mas em meados de 1941 se transforma numa verdadeira guerra mundial. Cairo, Egito. Rita querida, o norte da África é realmente impressionante. O Egito com suas pirâmides deixa a gente de queixo caído. Os italianos parecem ter pensado o mesmo durante a Segunda Guerra, porque o Egito foi um dos primeiros países fora da Europa que as tropas fascistas de Mussolini quiseram invadir. Só que por aqui não tiveram vez e perderam a batalha para os ingleses. Além do Egito, as forças fascistas italianas tentaram ocupar a Líbia, a Somália e a Abissínia. Só não foram totalmente derrotadas porque os alemães enviaram reforços e conseguiram garantir um certo equilíbrio de forças na região. Mas, na verdade, naquele momento, os alemães estavam interessados mesmo no vasto território soviético, rico em petróleo, cereais e outras matérias-primas. Hitler havia feito um acordo de não agressão com Stalin, o líder soviético. Mas depois de ter fracassado na Inglaterra, Hitler teve que desprezar esse acordo para garantir a hegemonia alemã no continente europeu. Junho de 1941. As fronteiras da União Soviética são invadidas por uma multidão de 3 milhões de soldados alemães.
Os alemães subestimam a capacidade de defesa dos soviéticos, que resistem heroicamente e transformam a União Soviética no palco das maiores batalhas terrestres da Segunda Guerra. Pois bem, até agora a gente tem a seguinte situação. Os italianos lutam no norte da África e os alemães avançam pelo território soviético. Mas e o Japão? Você deve estar se perguntando. Bom, o Japão estava em campanha militar para conquistar a Ásia. E apesar de contar com o apoio dos alemães, os japoneses ainda não haviam entrado na guerra. Mas um dia, isso mudou. Julho de 1941. Com o apoio da Alemanha, o Japão ocupa a Indochina, principalmente por causa da grande quantidade de petróleo e borracha, matérias-primas fundamentais para alimentar sua máquina de guerra. Os Estados Unidos, outro país que até então se mantém isolado, protestam e começam a pressionar o Japão para retirar suas tropas da China e da Indochina. Como o governo japonês se recusa a deixar suas conquistas, os Estados Unidos proíbem a venda de matéria-prima para o Japão. Era o que faltava para o Japão entrar na guerra. A aviação japonesa ataca a frota americana ancorada em Pearl Harbor, no Havaí. Depois desse ataque, os americanos não têm outra saída e entram na guerra.